Na última reportagem da série dos 35 anos do Jornal Nacional, o correspondente em Nova York, Luiz Carlos Azenha, mostra como o terrorismo se transformou e ganhou a dimensão de conflito mundial. Atingir civis para espalhar o medo. Na Espanha, desde o fim dos anos 60, o ETA mata pela independência do País Basco, que inclui o norte da Espanha e o sudoeste da França. Na Irlanda, o IRA, Exército Republicano Irlandês, recorreu ao terrorismo durante quase 3 décadas para tentar reunificar a Irlanda do Norte, de maioria protestante, à República da Irlanda, de maioria católica. Nem o esporte escapou do terror. Nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, palestinos do grupo Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica. 11 atletas israelenses foram mortos. Terroristas sequestram o mais influente líder político da Itália. Aldo Moro, chefe do Partido Democrata Cristão, foi sequestrado hoje de manhã em Roma. O grupo Brigadas Vermelhas, de extrema esquerda, exigia a libertação de presos políticos. O corpo do ex-primeiro-ministro italiano, sequestrado há 55 dias, foi achado hoje de manhã. Aldo Moro levou 11 tiros no peito. Os homens-bombas surgiram no Líbano, depois que o país foi ocupado por Israel. O grupo Hezbollah foi o primeiro a usar suicidas. Serviu de inspiração para os grupos Jihad Islâmica e Hamas, dedicados a combater a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Nos anos 80, o terror também atacou no ar e no mar. Um comando palestino tomou o transatlântico italiano Achille Lauro no meio de um cruzeiro no mar Mediterrâneo. 3 anos depois, um avião da Panam foi explodido sobre a cidade escocesa de Lockerbie. A Líbia foi acusada pelo ataque e submetida a um boicote econômico até este ano, quando concordou em indenizar as famílias das vítimas. Na América Latina, o maior atentado aconteceu na Argentina. Um carro-bomba destruiu a sede da Associação Israelita. Os responsáveis nunca foram punidos. O primeiro grande ataque nos Estados Unidos destruiu um edifício público na cidade de Oklahoma. Autoridades desconfiaram de terroristas estrangeiros. Mas as investigações concluíram que eram americanos que se opunham ao poder federal. Timothy Matveev, de 27 anos, o primeiro suspeito preso ontem, foi acusado formalmente pelo atentado. Lima, capital do Peru. Os 500 convidados de uma festa na embaixada japonesa não imaginavam que para 72 deles a recepção só iria terminar 4 meses depois. Aqui do alto desse prédio de 17 andares é o melhor lugar para a gente observar a movimentação na residência do embaixador do Japão. Homens do movimento Tupac Amaru tomaram a representação diplomática. Militares invadiram a embaixada e mataram os sequestradores. O terrorismo, sempre uma ação desprezível e cruel, rompeu no fim do século XX todas as barreiras até então conhecidas e ganhou dimensão de um conflito mundial. Ataques a 2 embaixadas americanas na África foram o primeiro sinal. Era como se a rede terrorista Al-Qaeda estivesse treinando para o maior de todos os atentados. Bin Laden apelou aos 2 bilhões de muçulmanos que vivem em mais de 100 países do mundo. Recrutou fanáticos e montou a primeira rede de terrorismo de alcance global. A câmera aponta para o céu e registra o momento em que começou o horror. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. O que aconteceu aqui mudou este país. Tornou-se o marco zero de uma nova era política, militar e diplomática para o mundo.
Ninguém imaginava que um grupo baseado em cavernas do Afeganistão conseguisse atacar no coração econômico da única superpotência. A rede de Osama Bin Laden estava por trás dos ataques que deixaram mais de 2.800 mortos. Grupos islâmicos se aliaram à Al-Qaeda. Na Indonésia, o Jemaah Islamia detonou carros-bomba na ilha de Bali. A primeira explosão foi no centro da capital, Denpasar, e a segunda numa boate na praia de Kuta, ao sul da ilha. Mais de 40 mortos em atentado no Marrocos. A polícia volta ao hotel atingido e detona explosivos deixados pelos suicidas. O terror em ação, atentados contra sinagogas, deixam 20 mortos na Turquia. O mundo assiste a uma nova tragédia. As bombas do terror deixam 27 mortos e mais de 400 feridos em Istambul. É o segundo atentado na Turquia em menos de uma semana. 11 de março de 2004. Atentado terrorista em estações de trem aqui de Madrid paralisa toda a Espanha. Mais de 190 mortos e 1.400 pessoas feridas. O governo da Espanha acusa o grupo terrorista ETA. 7h30 da manhã, quando milhares de espanhóis iam de trem para o trabalho, 10 explosões ocorreram ao mesmo tempo em 3 estações. À noite, a polícia espanhola encontrou uma van abandonada com detonadores e fitas com gravações em árabe de trechos do Alcorão. Ficou provado que era mais uma ação de terroristas islâmicos. A ameaça dos grupos ligados à Al-Qaeda continua um desafio para todo o planeta. Militantes muçulmanos estão usando o terror com novas táticas e objetivos. Para forçar a retirada de tropas no Iraque, degolaram e fuzilaram reféns estrangeiros. No massacre numa escola da Rússia na semana passada, há suspeitas da ligação de militantes árabes com os rebeldes separatistas da Chechênia. O mundo debate se a ocupação americana do Iraque reduziu o terrorismo ou estimulou o recrutamento de suicidas.